Seja bem-vindo a mais um podcast da Domi. Aqui a gente tem o objetivo de trazer informações relevantes para o seu negócio. E como não podia ser diferente, hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante para a saúde financeira do seu negócio, que são benefícios fiscais. Especificamente, a gente vai falar sobre a Lei do Bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a Lei do Bem, que tipo de incentivo ela traz para o seu negócio, quais são os requisitos que você precisa cumprir para estar aderente à Lei do Bem e alguns cases práticos também para a gente entender aí como é que essa lei funciona no dia a dia. Hoje eu estou aqui com duas pessoas muito importantes, meus colegas Tarciane, nossa gerente fiscal e contábil da Domi. Tarci, seja bem-vinda. Olá, Melissa. É um prazer estar aqui contigo, falando de um tema tão importante, né, no nosso cenário econômico e que traz uma competitividade para as empresas. Muito bem, obrigada, Tarci. Também estamos aqui com o nosso colega Diego, nosso especialista na Lei do Bem. Boa tarde, Melissa. Boa tarde, Tarci. Então, é um prazer estar aqui. É um prazer muito grande também falar sobre algo tão importante e tão relevante para as empresas como é a Lei do Bem. Tá? Muito bem, tenho certeza que hoje a gente vai fazer um podcast de peso. Para começar, eu queria já adiantar aí as perguntas e a gente ir direto para o ponto, né? Tirando essa ânsia aí de quem está nos ouvindo de entender. Tarci, o que é a Lei do Bem? O que a lei traz aí para as nossas empresas? Então, Melissa e Diego, como o próprio nome diz, a Lei do Bem, então ela é uma lei que ela foi criada então em 2005, é a Lei 11.196, e ela é um dos principais benefícios fiscais do Brasil. Então, ela tem por objetivo, de fato, fomentar a inovação tecnológica, a pesquisa científica e, ao mesmo tempo, então, trazer benefício para as empresas, né, que, de fato, vão atender os pré-requisitos no sentido de redução de carga tributária. Então, isso, se a gente for olhar de uma visão mais ampla, conectado especificamente em relação ao IRPJ e contribuição social. Então, essa lei, ela foi instituída, de fato, em 2005, depois, em 2006, ela teve todo o regulamento, então, com o próprio decreto, né, onde tem toda a especificidade em relação aos requisitos, e o que a gente está percebendo hoje, enquanto cenário realmente brasileiro, é que a partir de 2017 que a gente está percebendo uma leve crescente em relação à utilização desse benefício. Então, de fato, as empresas estão percebendo a necessidade, né, de estarem utilizando esse incentivo, esse benefício para se manterem competitivas. Porque, de fato, hoje a gente tem uma carga tributária muito elevada. Uhum. E aí, a partir da utilização do Lei do Bem, as empresas, então, elas, a partir do investimento que elas fazem com pesquisa, desenvolvimento, inovação, elas têm uma redução desse montante em relação ao IRPJ e contribuição social. Então, essa redução, ela pode chegar até num limite de 34% do IRPJ e contribuição social, além de outros benefícios também que as empresas vêm tendo, né? E assim, de fato, é algo bem importante, né? Se a gente for olhar num cenário hoje que as empresas, elas precisam estar se mantendo competitivas. Então, eventualmente, um fornecedor consegue vender um produto com um menor valor agregado e tal. Isso por quê? Porque muitas vezes, né, ele está se utilizando desse benefício, desse incentivo, né? E aí, inclusive, essa lei, ela vem muito nesse viés, né, de propiciar, buscar essa inovação, que as empresas também se mantenham ativas, né? Em contrapartida, né, ela traz esse benefício da redução da carga tributária. Então, o objetivo no lançamento da Lei do Bem é fomentar pesquisa, desenvolvimento e inovação nos negócios brasileiros. Exatamente. E aí, se a gente for olhar isso num cenário mais amplo, hoje até conectado com o agronegócio, né, brasileiro, hoje o agronegócio, ele é responsável por um PIB elevado, né, em relação à nossa economia. E aí, até conforme dados, né, do próprio Ministério da Ciência e da Tecnologia, isso conectando com números de 2022, nós tivemos em torno mais ou menos de 3.400 empresas que participaram da Lei do Bem, que utilizaram esse benefício. Olhando isso num viés assim, de setores que participaram, nós percebemos que a agroindústria especificamente, ela foi responsável apenas por em torno de 1,26%.
né, em relação a isso. Por mais que o montante de valor investido tenha sido altíssimo, né? Mas é um setor tão importante na nossa economia que a gente percebe que poderia estar, né, participando muito mais ativamente, né, em relação a esse contexto, né? Então, às vezes não é nem o desconhecimento da lei do bem, mas é todo o trâmite necessário, né, para poder também se beneficiar disso, né? E Tarsi, você fala de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? A lei traz o fomento para não só inovação. Agora, se a gente pensar aqui no dia a dia, né, quando a gente pensa assim, inovação, pesquisa e desenvolvimento já fica um pouco subjetivo. Inovação, se tem um senso comum de que eu preciso reinventar a roda para ser inovação. E a gente sabe que na lei do bem não é bem assim, né? Então, Diego, você podia explicar para a gente um pouquinho assim, o que é inovação tecnológica para a lei do bem e quando que isso se enquadra para as empresas? Essa é a pergunta principal e acho que é a pergunta-chave para as empresas, é o que a maioria das empresas trazem até nós em relação a dúvidas da lei do bem. Então, como que eu sei que o meu projeto, que o que eu estou desenvolvendo, que a minha equipe de pesquisa e desenvolvimento está atuando com um projeto que pode ser enquadrado na lei do bem? E a resposta para isso é uma resposta até um pouco complexa. Ela não é uma fórmula de um bolo. Como você pontuou, eu não preciso reinventar a roda necessariamente. Eu não preciso ter uma inovação disruptiva. Eu posso ter um mínimo incremento em relação ao desenvolvimento que eu tenho hoje na minha atividade. Então, eu posso necessariamente ter o meu setor, a minha empresa, e eu precisar resolver um problema dentro dessa empresa. E esse problema não existe uma solução. Então, eu buscar resolver esse problema já vai ser enquadrável na lei do bem. Então, eu vou tentar resolver uma situação que está acontecendo e que vai trazer uma melhoria. A legislação, ela traz de uma forma que eu preciso ter um incremento que gere resultado e tudo mais. Mas o que acontece? Como a Tarsi comentou antes, a lei do bem ela vem para dividir o risco nessa pesquisa com as empresas. Então, ela não vem para beneficiar especificamente a inovação. Ela vem para dividir o risco com você nesse processo desde o início da descoberta do problema que você tem, toda a parte de pesquisa, toda a parte de entender o que é o assunto, toda a parte anterior, desde a revisão bibliográfica, toda essa parte inicial até o final. Então, é o meu processo de pesquisa e desenvolvimento que vai estar enquadrado na lei do bem. E aí, quando a gente fala realmente em o que é a inovação para minha empresa, isso é bem particular. A gente tem exemplos muito disruptivos em relação à inovação e tem exemplos, às vezes, que é uma mudança no meu parque fabril. Eu desenvolver talvez uma máquina nova, um implemento novo dentro do meu processo fabril que vai melhorar a minha produtividade, que vai trazer mais produtos para dentro da minha empresa. Ou, necessariamente, eu posso estar tentando buscar um produto novo, algo que não existe no mercado. Também posso ter uma melhoria em relação a produtos especificamente. E isso é bem fácil de identificar. Às vezes, eu vou ter no mercado produtos em que eu vou precisar melhorar continuamente. A gente vê a questão do o mundo é dinâmico, né? Não tem como a gente parar. E isso traz uma competitividade muito grande para as empresas. E até no ramo alimentício, por exemplo, a gente tem setores que precisam inovar continuamente. A gente tem a parte do laticínios, hoje cooperativas que desenvolvem essa parte de levar o produto até a mesa, né? E aí a gente precisa efetivamente ter uma mudança. Hoje a gente tem a pegada do carbono, né? Uma redução no impacto sustentável que isso traz. E toda essa busca de eu melhorar o meu processo vai se enquadrar como um projeto dentro da lei do bem, né? E aí a empresa vai poder utilizar tudo que ela gastar para produzir isso para fins de benefício na lei do bem. Então, é um conceito bem amplo, mas ele precisa ser, de uma certa forma, organizado e monitorado. Precisa ter um objetivo, preciso buscar resolver um problema ou encontrar uma inovação em determinado assunto que hoje não existe. E eu posso ter uma inovação para dentro da minha empresa ou pode ser uma inovação específica para o mercado, bem ampla. Todas elas vão ser enquadráveis na lei do bem. Como lei do bem. E Diego, pode ser uma inovação, pode ser uma pesquisa, um desenvolvimento, uma inovação de um produto e também pode ser de um processo. Um processo ou até mesmo de um serviço. Então, ela não tem uma limitação em o que eu vou estar buscando inovar. Eu posso ter todos os setores envolvidos aí. Hoje a gente tem muitas empresas de serviços, inclusive, que utilizam a lei do bem aí para diminuir os seus impostos. E esse produto, esse serviço, esse projeto, né? Esse projeto, ao final, se ele não for exitoso? Não é um requisito que a gente tenha um êxito na inovação, no projeto de inovação. Por quê?
realmente o que a lei ela vem trazer para as empresas é dividir o risco no desenvolvimento. E no âmbito da inovação, os resultados eles não precisam ser positivos para eu ter êxito. Então, às vezes, eu posso fazer uma pesquisa onde eu quero apenas encontrar o que vai acontecer ao final daquele processo. E isso não necessariamente vai representar um êxito. Eu posso identificar que daquela forma que eu estou tentando fazer, não vai dar certo. Todo esse projeto que eu desenvolvi para chegar nessa conclusão vai ser enquadrável na lei do bem também. Então, não é limitado a um projeto que tenha êxito, né? Exatamente, né, Diego? Até porque, assim, normalmente essas pesquisas e desenvolvimento, né, que se tem, né, nessas linhas, elas têm um tempo, né? Então, necessariamente elas começam num ano e, às vezes, elas passam de 2, 3 anos, né? Então, todo esse período e esses custos envolvidos, eles vão estar conectados com a questão da lei do bem, né? E de se beneficiar lá na dedução do imposto de renda e contribuição social. Por mais que lá na frente eu tenha uma questão que talvez não seja tão favorável, que o resultado não tenha sido sucesso, positivo. né? Exatamente. E Tarsi, toda e qualquer empresa pode aproveitar? Se aproveitar da lei do bem? Como é que funciona? Todas as empresas conectadas a atividades econômicas, indiferente da atividade econômica. Contudo, tem alguns pré-requisitos, né, que estão compreendidos na legislação. Então, uma delas é que as empresas sejam tributadas pelo lucro real e necessariamente façam investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Então, isso é um pré-requisito para que elas tenham esse benefício, tá? Além disso, então, que elas, então, de fato, assim, pensando no benefício da redução, né, da carga tributária, é que, de fato, elas tenham um efeito positivo em relação ao débito de imposto de renda e contribuição social, porque ao tempo que eu tiver um prejuízo fiscal, a lei do bem, ela não é tão indicada, o benefício vai ser menor, tá? E, além disso, também é importante que as empresas, elas tenham uma regularidade fiscal, então, estejam com a certidão positiva em relação a débitos e tudo mais, isso também acaba sendo um pré-requisito. Então, em relação a ramo, mercado, toda e qualquer empresa pode usar a lei do bem. Tá? Sou uma indústria, sou qualquer ramo e mercado que seja legalmente aceito, né? Isso. Legal. E a gente tem alguns exemplos práticos, Diego, assim, pra gente tentar conectar, porque a gente falou do conceito, né? Então, o que é a lei, quais são os pré-requisitos, quem se enquadra, o que é inovação. Agora, assim, pra gente tangibilizar um pouquinho para quem tá nos ouvindo lá na prática, que tipo de pesquisa e desenvolvimento, que tipo de inovação a gente pode enquadrar na lei do bem? Então, hoje a pesquisa e o desenvolvimento de inovação, ela é segregada em 3 etapas para fins de Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a gente tem a pesquisa básica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental. Então, necessariamente, a gente vai dividir esses projetos basicamente nesses 3 setores, nessas 3 etapas. É o quê? É desde a etapa inicial, como eu comentei antes, a parte da revisão bibliográfica, o estudo do assunto, até a parte de desenvolvimento, testes, e ele vai até o ponto que eu diga, agora está pronto para eu incluir isso no mercado, virou um produto, se for em relação a produtos, né? Até aí vai tudo ser enquadrado para fins de lei do bem, tá? Então, ele vai desde o início até o final. E em relação até é interessante trazer a questão de valores, enquanto isso mensurar, né? Um caso prático que a gente tem é legal de falar é de uma empresa que ela é do setor do agronegócio, né? Que ela investiu no ano passado um pouquinho mais de 1% do faturamento que ela teve no ano. Então, em relação ao faturamento, é um investimento relativamente baixo, com uma equipe voltada para o pesquisa e desenvolvimento, né? E ela teve uma redução de mais de 40% do imposto de renda que ela ia recolher no ano. Então, assim, de todo o valor que ela ia recolher de imposto de renda e contribuição social, ela diminuiu para quase a metade do valor em relação ao ano. E isso reflete em muito dentro da empresa, porque aí ela vai conseguir investir em outras áreas, até mesmo, necessariamente, é interessante que ela invista até na parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, retorna esse valor, porque vai ser uma crescente de investimento dentro do setor que representa um ganho para ela em relação a produtos, processos e em redução de carga tributária. Então, ela tem um ganho múltiplo aí na área, né? E para a gente mensurar, talvez, para o empresário que está nos assistindo e quer entender o impacto que isso traz, em relação a números, a gente pode estimar talvez aí com uma equipe de pesquisadores que tenham 10 pessoas. Num ano, se essa equipe, por exemplo, tiver um custo de R$100 mil, o meu valor mínimo que eu vou ter com a lei do bem é R$20.400
só com essa pessoal que vai estar vinculado à minha pesquisa e desenvolvimento. Então, é 20,4% de redução. Então, isso é um número líquido que o empresário pode usar na hora de calcular quanto que vai ser o retorno para ele para fins de lei do bem. Então, basicamente, ele somando o custo que ele tem com o pessoal que trabalha com pesquisa e desenvolvimento, ele vai ter um retorno de 20,4% líquido. Isso é o valor mínimo, né? Então, R$100.000, a gente está partindo de 20.400. Se a gente tiver um acréscimo do número de pesquisadores, que é um dos requisitos para aumento nesse percentual, a gente chega em 80% de adicional. Esse número vai subir. De cabeça agora eu não vou saber fazer a conta, mas basicamente é o quê? É os R$100.000, eu vou poder somar 80% do valor para deduzir do imposto de renda. Então eu somo mais R$80.000. E isso eu ganho 34%, que é as alíquotas de imposto de renda e contribuição social. Então essa é uma conta legal de se fazer e que ela mostra para o empresário para que ele faça, né? Isso, efetivamente. Isso é um ganho líquido que vai ficar no caixa dele no final do ano. Então a gente tem empresas que têm lucro real anual, e o que vai acontecer? No final do ano, quando ela apurar o imposto de renda e a contribuição social a recolher, a gente vai chegar para ela e vai dizer, olha, você teria que recolher tanto. Mas não, a empresa vai poder recolher um valor muito menor que aquilo em virtude da lei do bem. É dinheiro que fica no caixa dela e ela ganha aí com todo o processo, desde a parte da pesquisa, efetivamente, como a redução da carga tributária. Não deixa dinheiro na mesa, né? Não deixa dinheiro na mesa. Exatamente, eu acho que assim, vem muito com o objetivo, né, das empresas estarem investindo, né, em inovação, crescendo, fomentando isso, né, Melissa e Diego, e em contrapartida elas vão ter uma redução lá no débito, então, no caso, elas estão sendo beneficiadas duplamente, né, dá para se dizer assim, porque pelo fato de a empresa já estar no lucro real, ela já estaria deduzindo, né, aqueles valores da base de cálculo do imposto de renda, e como benefício da lei do bem, ela deduz duas vezes, mais uma vez, né? Então, realmente é algo que vai fomentar muito essa cadeia. E gente, assim, tem até acompanhado um pouco, as perspectivas é que cada vez mais agora as empresas venham a se utilizar mais a lei do bem e venham a investir realmente valores maiores, né, nessa questão ali de inovação, de pesquisa e desenvolvimento de fato, né? E Tarci, o Diego falou um pouquinho dos números, né? Gastos, ou valores percentuais. Agora, quando a gente pensa assim, além de pesquisa, o que mais? Quais são os tipos de gasto que podem ser utilizados como deduzidos, né, do imposto de renda como lei do bem? Então, Melissa, exatamente esses gastos, eles precisam todos estarem voltados à linha da pesquisa e desenvolvimento e inovação, né? Então, sugere-se que, inclusive, se tenha um centro de custo especificamente relacionado a projetos da lei do bem, né, indiferente da quantidade de linhas de pesquisa. Mas então ali podem estar sendo compreendidos todos os custos de pessoal, né, próprios da empresa, como também serviços de terceiros, quando eu faço uma contratação, por exemplo, né, de uma universidade, de uma instituição que vai me auxiliar nessas pesquisas, ou até outras pessoas físicas mesmo, né, mas que não sejam da empresa, também vão estar compreendidos nesses gastos. Custos relacionados ao uso e consumo, por exemplo, eu tenho questões de veículos, né, que estão lá no dia a dia, que tem deslocamento e tal, então o próprio combustível, tudo isso vai estar sendo utilizado como um custo relacionado à lei do bem, né, mas sempre conectado com a pesquisa, o desenvolvimento que fomenta, né, essa situação, né, do investimento realmente. E esses números, eles precisam estar contabilizados, segregado. Tem que estar em separado para garantir a lei do bem. Sim, a indicação é essa, justamente porque assim, Melissa, a lei veio, né, então ela trouxe todos esses requisitos e tal, e aí, de fato, se tem algumas questões que precisa se atentar para que, de fato, porque todas essas informações, elas precisam ser prestadas também, né, num projeto lá que vai ser protocolado para o Ministério da Ciência e da Tecnologia e tal, e que depois também vai passar por uma avaliação. E, inclusive, quando você faz a dedução do imposto de renda e da contribuição social, também desses dispêndios, essas informações elas vão passar por uma análise da própria Receita Federal em relação ao débito, né, do que você acabou se beneficiando, né, então também é importante que todos esses controles, todas essas informações, então, tenham um viés fiscal,
contábil, né, em relação a todas essas contabilizações, para que realmente, assim, seja fácil depois para comprovar toda essa questão do benefício, o que você de fato se utilizou, né, enquanto empresa. E isso, claro, isso vai gerar um trabalhinho. Eu vou segurar esse assunto pra gente voltar nele daqui a pouco, que é uma parte mais técnica, né, pra gente falar um pouquinho sobre. Mas acho que uma coisa importante para se falar falando ainda, né, numa visão mais ampla, a Lei do Bem, ela vai trazer, quando a gente fala da Lei do Bem, a gente está falando aqui especificamente do benefício financeiro. Só que existem outros benefícios também que podem ser aproveitados, né? Diego, você podia falar assim pra gente um pouco mais, além do benefício financeiro, além do resultado na última linha da DRE, né? O que mais a gente pode aproveitar aí da Lei do Bem? A Lei do Bem hoje é o principal benefício, o principal incentivo para as empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento. Mas ela não é somente ela que vai trazer benefícios para a empresa. Hoje a gente tem todo um ecossistema de inovação que existe no Brasil. Então, uma empresa, a partir do momento que ela utiliza a Lei do Bem, por exemplo, com projetos de pesquisa e desenvolvimento, a gente pode, ou empresário, a empresa pode analisar esse projeto e talvez enquadrar em outros benefícios que também tenham. Por exemplo, hoje a gente tem o SESI, hoje a gente tem o Senai, hoje então a gente tem linhas de projetos que são beneficiáveis até com recursos não reembolsáveis. Então, muitas vezes, empresas podem captar recursos aí do SESI, do Senai, da Embrapi. Então, tem diversos outros centros de fomento que podem ajudar essas empresas, seja com parceria de pessoas, seja com dinheiro efetivamente. Então, além disso, tem toda a parte gerencial também. Então, o que vai acontecer? Vai ter a economia em relação a valores, eu posso buscar investimentos de terceiros também, como, por exemplo, o próprio Embrapi, o Senai e tal, e também a ponto de vista gerencial. Então, quando a gente pensa numa empresa que vai implementar a Lei do Bem, ela vai, como a Tarsi comentou, ela vai precisar manter um controle bem específico de tudo que ela gastar com os projetos dela. Isso vai auxiliar muito no empresário no momento dele avaliar o que está acontecendo dentro do setor de pesquisa da empresa dele. Então, ele vai mapear desde a questão de pesquisadores, definir quem são os pesquisadores, entender o valor de cada projeto que ele está desenvolvendo dentro da sua empresa. Então, ele vai conseguir tangenciar o quanto que isso está impactando, até mesmo na sua questão de custos, investimentos e tudo mais. Vai ter uma projeção de tudo que vai acontecer dentro do ano, né? Então, ele vai ter um ganho do ponto de vista gerencial, ele vai poder ter recursos de terceiros que ele vai poder buscar e também, efetivamente, o benefício financeiro fiscal que vem no final do ano, ou às vezes a apuração dele é trimestral, ele também tem um ganho trimestral com isso, né? Então, a empresa, de certa forma, ela ganha de diversas formas implementando a Lei do Bem. E, especificamente, o principal delas é a inovação, né? Então, a partir do momento que uma empresa ela vai inovar, ela vai se tornar mais competitiva no mercado. Ela vai melhorar a sua produção, ela vai melhorar a sua prestação de serviço, ela vai reduzir o seu custo, ela vai melhorar até o seu produto final, muitas vezes, ou desenvolver um produto totalmente novo. Então, isso vai auxiliar com que a empresa esteja no mercado, sendo mais forte e conseguindo competir de uma forma mais justa também no cenário nacional, né? Então, é bem interessante para as empresas toda essa parte que ela vai ter de ganhos, né? Ou seja, ela pode começar um ciclo virtuoso, né? Exatamente. Às vezes você não olha, não tá olhando para esse benefício, você olha e você, poxa, posso aproveitar aqui, acho que eu posso olhar uma outra coisa, aí daqui a pouco vai ter uma empresa, a gente espera que sim, é uma empresa de consultoria dando suporte, e essa empresa vai trazer outros benefícios, muitos outros que existem, né, para atividades específicas, ou às vezes algumas legislações de fomento, assim como a Lei do Bem. E aí a empresa começa esse ciclo. E aí, quando a gente pensa em inovação, hoje, não olhar para os processos, não remodelar processos, não olhar para ferramentas novas. A gente está lá no escritório, a gente vê, cada dia a gente busca uma ferramenta nova para otimizar e melhorar o nosso trabalho, né? Então, não fazer isso nos dias atuais e nos dias que estão por vir, sem engolir pelo mercado, né? Não tem como não. Ficar estagnado, né? Exatamente. Como eu falei, é um ciclo virtuoso. E Tarsi ou Diego, agora voltando, porque eu falei, né, vamos esperar um pouquinho, a gente volta a falar disso. Para a parte procedimental. Quando a gente pensa na Lei do Bem, eu vejo que assim, as empresas têm muitas dificuldades de entender, tá? E agora, o que eu faço? Eu tenho que ter minha contabilidade separada, como é que eu faço, por onde que eu vou, o que eu tenho que pedir, tenho que preencher que relatório, tenho que informar isso aonde. E a gente sabe que a nossa complexidade fiscal, contábil, e aí coloca a cerejinha do bolo tributário aí no meio, é extremamente complicado para os empresários entenderem, né? E às vezes até mesmo os escritórios de contabilidade, porque é muita coisa para se entender no dia a dia e cumprir com todas as obrigações acessórias. Então, vocês, não sei qual dos dois, poderia falar um pouquinho para a gente disso?
em relação aos procedimentos, ao processo de adequação, por onde eu começo, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar na minha operação. Uhum. A lei do bem, ela é uma lei anual. Uhum. Então, a gente diz que é ano calendário. Começa em janeiro, termina em dezembro, e a utilização dos benefícios, ela é sem aprovação prévia. Então, o que a empresa precisa fazer para começar a utilizar a lei do bem? O melhor dos caminhos é já no começo do ano, com o planejamento anual, ela já identificar quais vão ser os projetos que ela vai ter naquele ano. A partir dos projetos, do pessoal de pesquisa que vai estar trabalhando com ela durante o ano, ela vai conseguir identificar quais vão ser as linhas de pesquisa. E aí, a partir daí, vai ser um mapeamento e um gerenciamento desses projetos que vai acontecer durante o ano. Então, inicio o trabalho em janeiro do ano, eu vou montar quais são os projetos, vou definir quem que são as pessoas vinculadas, o meu setor de pesquisa efetivamente, eu vou mapear quais vão ser o meu faturamento, o meu investimento nesses projetos durante o ano, já vou ter uma prévia disso, né? E aí, eu vou começar a controlar esses custos, contabilmente, através de até mesmo planilhas, os meus gastos com terceiros, então as notas fiscais, eu vou precisar fazer uma segregação. Depois, tudo isso eu vou utilizar para ter um controle final lá e conseguir saber o quanto que eu vou conseguir se beneficiar. Então, desde a parte de definir meus pesquisadores, vou ter que mapear quem são essas pessoas, vou ter que mapear quanto que vai ser o investimento do ano, quais são os projetos. A partir disso, eu vou para a parte contábil, monto o meu centro de custos. A partir depois disso, eu vou monitorar isso que vai acontecer de janeiro a dezembro. Em dezembro, vou compilar todos esses valores. Isso, claro, para uma empresa lucro real anual, né? Eu compilo todos esses valores, eu utilizo meu benefício fiscal lá na ECF, ECD, já direto, né? Então, já vou ter tudo isso pronto. E em julho do ano seguinte, eu faço a comprovação para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é através de um relatório técnico. Esse relatório técnico, o que ele é? Preciso mostrar para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação o que eu desenvolvi, o que eu busquei melhorar na minha empresa durante o ano. E o que vai acontecer? Ele vai ser validado. Aí vem uma outra pergunta também que aí pode ser feita, né? Tá, eu vou mostrar para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação o que eu estou fazendo, eu vou mostrar o que eu tenho aqui dentro do meu mercado, o que é o meu ponto forte no mercado? Não necessariamente. Esse relatório técnico é para demonstrar o que você fez durante o ano, com qual objetivo. Você não precisa mostrar o teu resultado da pesquisa lá. Então, ele não é um relatório onde é que eu vou ter que mostrar e vou ter que entregar o meu segredo industrial, muitas vezes, para alguém olhar e alguém analisar. Ele é um relatório para você comprovar o que você fez durante o ano. Isso vai acontecer em julho do ano seguinte, a gente vê prorrogações aí, alguns meses, né, para enviar, mas efetivamente é assim que acontece. De janeiro a dezembro, todo o controle contábil fiscal de pessoas, né, gastos com terceiros, e depois a comprovação lá em julho do ano seguinte para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Aí, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem 5 anos para avaliar esses projetos, né? Então, a gente diz que tem 5 anos porque é o prazo decadencial do imposto de renda e contribuição social que eu recolhi em janeiro do ano seguinte. Então, a partir depois de 5 anos, não teria mais como avaliar isso, porque já prescreveu. Com essa avaliação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, podem vir questionamentos ou não, e aí a empresa vai ir respondendo e retornando o que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ficou com dúvida, né? E aí vai comprovando efetivamente, para no final ter a validação, o ok, e aí inserou aí o projeto da Lei do Bem na empresa para aquele ano. Isso acontece todo ano, né? Todo ano eu vou precisar fazer esse trabalho. Esse mesmo procedimento. Esse mesmo procedimento. Ele vai acontecer anualmente. Então, muitas vezes também vem empresas buscar que fez um investimento lá em 2021, ou tem um projeto de 5 anos que eu estou desenvolvendo. Efetivamente, o que vai ser possível enquadrar é o ano que a gente está, é a apuração que a gente está. Não é possível retroagir isso a períodos anteriores. Então, é importante começar esse planejamento em janeiro e fazer durante o ano aí, no dia a dia mesmo, para que tenha mais eficiência e que realmente possa utilizar esse benefício, né? Ou seja, o ideal é ter planejamento e estratégia, né? Até porque se a empresa, hipoteticamente, né, vou fazer em janeiro do ano seguinte, a contabilização do ano anterior inteira ficou errada. Exatamente. Como é que vai saber os valores? Como é que vai auditar os valores, né? E até mesmo a questão de pesquisadores, né? Os pesquisadores eles vão precisar comprovar o que eles fazem diariamente, né? Então, você precisa ter um mapeamento de que aquela pessoa, aquele pesquisador, efetivamente trabalhou naquele projeto durante o ano. E se você deixar para olhar isso lá no ano seguinte, você não vai mais lembrar o que foi feito, o que aconteceu. Então, fica mais difícil até mesmo de comprovar, né? O trabalho retroativo, realmente, ele gera uma demanda maior, né? Então, o melhor dos caminhos, realmente,
é no dia a dia mesmo monitorar isso. E isso vira uma cultura dentro da empresa com o tempo, né? Você vai melhorando gerencialmente e talvez no primeiro ano vai ser um trabalho um pouquinho mais difícil, né? Você implementar todos esses controles dentro da tua empresa. A partir do segundo ano, isso já se torna cultural, já começa a fazer automaticamente. E aí você começa a ver os resultados de uma forma muito mais tranquila, mais natural, realmente, né? Eu acho que a organização para a lei do bem, ela até ajuda as empresas, de certa forma, a se organizarem, né? Porque você vai precisar arrumar a contabilidade. E a gente vê, assim, muitas empresas hoje ainda têm a contabilização errada, ainda não têm as contas lançadas certinhas, plano de contas, que é um desafio, né? Às vezes a gente vê uns planos de contas, assim, que a gente pega bem desorganizados, ou pega um plano de contas que é padrão, e a gente sabe que não é assim, cada empresa tem as suas particularidades que precisam ser atendidas, né? E Diego, você falou assim um pouco das dúvidas, né? Você falou, se fizessem essa pergunta. Além disso, o que mais tem de dúvidas? O que assim a gente mais percebe nos nossos clientes? Como comercial, eu levanto um monte de perguntas todos os dias, né? E muitas vezes vou lá bater na área técnica porque a gente não sabe responder, porque cada dia surge algo novo. Agora, olhando especificamente para o que mais acontece, o que as empresas mais têm dúvidas hoje? Hoje a legislação brasileira ela é uma legislação complexa, né? Sendo até modesta em relação ao assunto, né? Então, realmente, o que as empresas mais trazem é essa questão de o que é inovação, né? Então, esse é um dos principais pontos que eles vêm buscar. Então, como que eu sei que é o meu projeto inovador? Ou realmente, por onde que eu vou partir para utilizar a lei do bem, né? Então, essas são dúvidas e até pelo fato da legislação ser da forma que ela torna isso complexo. E necessariamente, a lei do bem precisa ter todo um amparo para utilizar ela, porque não é algo tão simples de ser feito. Realmente, você precisa ter um controle e uma comprovação posterior. E se a gente for pensar em validação desses projetos, são 2 órgãos diferentes que vão validar. Então, a gente tem o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai validar toda a parte técnica do teu projeto. Vai entender se ele se enquadra como um projeto de inovação. Já a Receita Federal vai validar toda a parte da tua apuração de impostos. Então, quando a Tarso comentou aqui da redução do imposto de renda e contribuição social, então a Receita Federal vai vir validar essa apuração. Então, são 2 órgãos diferentes. Então, realmente precisa ter todo um controle e um amparo, uma base relativamente forte, para você conseguir utilizar com segurança. Porque depois, realmente, se você não tiver como comprovar esses benefícios, acaba que você precisa recolher o imposto de renda e contribuição social, que é o maior benefício, não somente ele, mas é o maior benefício com multa e juros. Efetivamente, tu utilizou um benefício que não era devido, né? Então, por isso é importante se mapear inicialmente o que é inovação para você, quais os projetos que você pode enquadrar dentro da tua empresa. É importante você definir quem são as tuas pessoas, quem são os teus pesquisadores, para daí sim você partir para a utilização da lei do bem. E aí é um trabalho mais gerencial mesmo de burocracia, muitas vezes, né? De desenvolver isso e implementar na tua empresa, tá? Efetivamente, hoje, dúvidas que as empresas trazem, realmente essas são as principais que elas têm, né? Até mesmo pela complexidade da legislação. Mas aí é importante até mesmo, às vezes, ter um parceiro, alguém que vai conseguir auxiliar, porque aí aqui a gente tá falando da parte contábil, a gente tá falando da parte de pesquisa, parte de fiscal. Então, são diversas áreas dentro da empresa que vão ter que trabalhar em conjunto e de uma forma bem fluente, né? Porque senão não vai dar certo, efetivamente. É um trabalho a 10 mãos, né? Exato. E entender, né, Diego, acho que os principais processos, né, que conectam com as linhas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Porque eu acho que vem muito ao encontro disso, né, Diego? Essa dificuldade. Na minha empresa eu tenho vários processos lá e quanto que esse processo se enquadra em inovação, em pesquisa, isso de fato está dentro do que a legislação traz, né, ou não. Então, são essas as dificuldades. E aí precisa de fato mapear bem esses processos, entender onde que ele começa, onde que ele termina, o que está envolvido nisso tudo, né? E uma dúvida, assim, que a gente escuta bastante é, se eu já tenho a lei do bem, já me aproveito da lei do bem, há alguma vedação, algum impeditivo para aproveitar outros tipos de benefício? Hoje a lei do bem, ela é o principal que a gente tem em relação à inovação, né? Então, o maior benefício que a gente vai ter com projetos dentro de uma empresa que busca inovação é a lei do bem. Hoje a gente tem também a lei de informática, alguns outros benefícios em relação à união de projetos pontuais mesmo, esse que eu trouxe da Embrapi, muitas vezes do Senai, do SESI, né?
E aí ele pode ser utilizado em conjunto com essas outras alternativas. Agora, se for um recurso não reembolsável, por exemplo, eu vou utilizar ele como recurso não reembolsável, não vou ter um gasto na minha empresa. Por eu não ter um gasto na minha empresa, eu não posso utilizar ele na lei do bem. Então, eu preciso ter um mapeamento também disso. No momento que eu faço uma parceria e eu não vou ter um gasto com aquela parceria, eu não tenho um valor para deduzir para fins da lei do bem. Então, eu preciso tomar cuidado com as limitações, sim, quando eu vou utilizar uma série de benefícios em conjunto, né? Cada um vai ter um ponto para ser considerado. E sobre esse ponto, assim, Tarci, se a empresa teve prejuízo fiscal, você falou, então, dos requisitos, né? Você falou que precisa ser do lucro real, precisa não apurar prejuízo fiscal, né? Precisa estar apurando débito. E o terceiro requisito que você falou? Regularidade fiscal e necessariamente ter investido em pesquisa. Né? Tem que ter o que deduzir, né? Isso, exato. Mas se a empresa teve prejuízo fiscal, ela está excluída? Não tem hipótese nenhuma? Ela não está excluída, tá? Porque, inclusive, um dos benefícios da Lei do Bem é a redução do IPI em 50% em relação à aquisição de máquinas e equipamentos. Então, por mais que a empresa ela tenha tido prejuízo fiscal no exercício, no ano calendário, mesmo assim ela pode ser beneficiada da Lei do Bem, né? Tendo tido o investimento, né, em relação à pesquisa, inovação e desenvolvimento, relacionado a isso, né? Mas isso conectado à linha de pesquisa, né? Então, se eu vou fazer a aquisição de uma máquina e tal, que não está vinculada a nenhuma linha de pesquisa, de desenvolvimento e inovação, ela não tem essa redução do IPI. Mas se eu vou fazer a aquisição de um veículo, por exemplo, que vai estar contribuindo e auxiliando lá numa questão a campo, lá de visita, de pesquisa e tal, conectado a uma questão específica da empresa, aí sim tem esse benefício da redução de 50% do IPI. Ele tem que ser de utilização exclusiva no meu projeto de pesquisa, né? Aí, eu utilizando ele exclusivamente, sendo novo, um implemento, uma máquina que eu vá utilizar efetivamente para desenvolver. Só para pesquisa. E a partir do ponto que eu tire aquele equipamento e eu não consiga desenvolver esse projeto, eu vou poder fazer essa redução do IPI diretamente. E essa questão de eu não poder utilizar em virtude do prejuízo, essa hoje é considerada até mesmo um ponto que a lei deixou a desejar no momento que ela foi proposta, né? Efetivamente, se a gente for pensar num cenário de inovação nacional, as empresas, na sua maioria, até a gente pode pensar em startups aqui, os primeiros anos eles não têm lucro. Então, às vezes, eu estou desenvolvendo algo totalmente novo, que não existe no mercado, que é algo disruptivo, e eu não vou ter lucro naquele ano. Ou, muitas vezes, eu também vou ter um setor específico de pesquisa que eu vou fazer um trabalho muito legal, mas a minha empresa pegou um ano que eu tenho alguma situação, uma pandemia ou algo mais, e eu não tive um bom desenvolvimento no mercado. E aí eu não posso efetivamente ter um benefício, embora eu tenha feito todos os gastos. Então, nesse ponto, a lei acabou deixando uma lacuna. Deixou uma lacuna. E isso é algo que está tentando ser até alterado. Então, hoje a gente tem duas propostas, uma na Câmara e uma no Senado, de alterações da lei para incluir também que empresas que tenham prejuízo fiscal para os próximos anos. Então, como se eu constituísse uma espécie de conta, né, um crédito, né, no meu patrimônio, e que eu possa utilizar ele em apurações seguintes, mas isso hoje ainda não é possível, né? Então precisa ter um andamento dessas alterações legislativas para daí sim as empresas poderem utilizar em caso de prejuízo fiscal. Senão elas ficam limitadas efetivamente ao IPI, né? E aí tem alguns outros benefícios também, a parte da depreciação integral, né? Depreciação. Então, comprei uma máquina, eu posso depreciar ela todo no meu ano fiscal. Então, às vezes, se eu vou comprar um equipamento que é muito caro e que eu iria depreciar em 5, 6 anos, com a lei do bens, eu vou depreciar ele nesse ano calendário que eu adquiri ele. Então, é depreciação já no ano. Então, isso também é um benefício legal que a empresa vai ter. A questão da amortização também. E o último ponto que a gente tem em benefício é a parte do imposto de renda retido na fonte nas remessas para o exterior em virtude de patente. Então, a patente é algo legal também que impacta positivamente na lei do bem, que a partir do momento que eu tenho patente no meu projeto, aquela conta que a gente fez lá atrás, que é no mínimo 60% e chega em 80%, ela vai até 100%. Então, eu tenho 20% a mais em virtude da lei do bem. Então, gastei 100 mil, se esse meu projeto for objeto de patente, eu tenho 20 mil a mais que eu vou poder lançar como dedução. Chega ao dobro do valor. Então, inicialmente, eu lanço 60 mil e pode chegar até 100 mil efetivamente. Então, isso é legal, é algo que impacta também, tá?
Em relação a benefícios, infelizmente, quem tem prejuízo fiscal fica limitado, né? Mas a gente espera que tenha uma mudança aí nos próximos anos e que isso seja revisto, né? E efetivamente tenha um impacto positivo aí na sociedade, no âmbito da pesquisa e inovação. Até porque, acho que principalmente assim, quando a gente está falando de empresas que estão começando, né? Ela não tem uma receita, ou até mesmo uma empresa que está passando por um momento de dificuldade em relação ao mercado, porque a gente sabe que muitas vezes o mercado é que dita o preço, né? Muitas vezes não, sempre. E às vezes a empresa não está conseguindo bater ali a margem, não está conseguindo ter lucro, então acho que é um fator importante para não prejudiciar, porque muitas vezes são as empresas que mais precisam, né? E uma última pergunta para a gente encerrar. Se a empresa está no lucro presumido, então aqui a gente falou entre os requisitos, a empresa tem que estar no lucro real. Se ela está no presumido, Simples Nacional já é mais difícil, né? Porque são empresas menores que ainda não têm esse investimento, mas normalmente o lucro presumido já tem um valor investido em inovação, já tem um investimento, só que ela não pode aproveitar. Tem alguma saída? O que a gente pode fazer? Tem, Melissa, esse é um cenário, inclusive, que depende muito de uma análise, né? Eu diria assim, inclusive, de um planejamento tributário, no sentido de olhar todo o negócio da empresa, né, que está no regime do lucro presumido. Por quê? Hoje a gente sabe que no lucro presumido você tem alíquotas de tributação diferente, né? Você paga o IRPJ, a contribuição social, você tem a presunção. No lucro real, você tem uma série de alíquotas maiores, né? Isso, inclusive, relacionado a PIS, COFINS e tal, IRPJ, contribuição social, que segue uma metodologia diferente, mas em contrapartida você tem esse cenário de benefícios, né? De utilização de créditos na entrada e tudo mais. Então, eu diria que, assim, para uma empresa, para um empresário que está no regime tributário do lucro presumido, vale muito uma análise, realmente um planejamento tributário para entender, assim, qual que hoje é a minha margem de contribuição, estou tendo uma margem legal no lucro presumido, não estou. Vale a pena eu fazer uma análise em relação a todos os outros impostos também, a carga tributária que eu estou pagando, utilizando, se eu tenho um cenário de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, vale a pena eu olhar para esse cenário da lei do bem e tal, além de outros benefícios também que são cabíveis. Então, de fato, sempre o estudo, o planejamento, o entendimento conectado ao negócio é que vai fazer o diferencial e que vai conectar muito no sentido dele se tornar mais competitivo em relação, às vezes, a um concorrente dele, né? Ou seja, é fazer uma análise do regime tributário completa, né? Exatamente. Não só olhar o imposto de renda e a contribuição social de um modo cru, digamos assim, mas olhar os benefícios fiscais que vêm por imposto de renda e para contribuição social com a mudança de regime e também os outros tributos, né? Principalmente PIS e COFINS, que tem um impacto muito grande. Isso. Muito bem. Como vocês puderam ver, a Lei do Bem, ela é um pouco mais simples do que parece, mas não é tão simples assim. Inovação não é reinventar a roda, inovação é qualquer mudança benéfica, eu posso dizer assim, né? Benéfica, produtiva, que vai reduzir custo aí dentro do seu negócio. E muitas vezes alguma pesquisa, algum desenvolvimento que você está fazendo que você não considerava que é lei do bem, pode ser sim lei do bem. Então, se você quiser saber mais, quiser entender mais sobre a lei do bem, nós ficamos à disposição, nosso time fica à disposição, na legenda que você pode pegar aí os nossos contatos em relação ao Instagram, telefone, e-mails. Nos procure aí nosso colega Diego, que é nosso especialista no assunto, que ele está à disposição e cheio de vontade de tirar as dúvidas. Diego, obrigada pela sua participação, pelo seu tempo aqui. Tarsi, obrigada. Acho que foi bem produtivo e com certeza a gente conseguiu contribuir bastante aí com os nossos ouvintes. Obrigada e até mais. Até mais. Obrigada, até mais. Foi um prazer.